O canal Bom Senso explora, nesse momento, fenômenos da natureza com características catastróficas. Vamos iniciar, descrevendo as principais características dos terremotos e maremotos. O terremoto, também pode ser chamado de sismo. É o resultado de uma súbita liberação de energia na crosta do planeta, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas. Sendo que as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a camada mais externa da Terra, e que se movem lentamente de maneira contínua, alguns centímetros por ano, devido às forças internas do planeta. Os tremores abaixo da magnitude 3 são, em sua maioria, quase imperceptíveis, enquanto que os de magnitude 7 ou mais têm o potencial de causar danos catastróficos. O aparelho que realiza a medição é o sismógrafo. Não existe um limite para a mensuração dos terremotos, sendo que os maiores já registrados ultrapassaram a magnitude 9, na escala Richter. A intensidade da agitação é medida pela escala de Mercalli. Essa escala está relacionada ao nível de destruição na superfície terrestre. As placas tectônicas podem colidir uma contra a outra, como, também se afastar, gerando também, tensão. Ou ainda deslizar uma sobre a outra. Em cada uma dessas situações, esses fortes atritos e tensões entre as placas geram abruptas liberações de energia que, por sua vez, são liberadas em forma de ondas sísmicas e trazem como consequência os tremores de terra que sentimos aqui na superfície. A maior parte dos sismos ou terremotos ocorrem nas divisas das placas tectônicas ou em falhas entre essas placas. O comprimento de uma falha pode variar de alguns centímetros até milhares de quilômetros, como é o caso da falha de Santo André na Califórnia, Estados Unidos. O local onde o terremoto se origina recebe o nome de hipocentro. E o local na superfície onde ele se manifesta é o epicentro. Note que fato curioso. Além dos movimentos das placas tectônicas, os terremotos também podem ser causados por atividades vulcânicas ou pelo deslocamento de gases no interior da Terra. Tipos de terremotos. A profundidade em que o terremoto acontece é uma das principais formas para se classificar o tipo de terremoto. Ele pode ser classificado em superficial, que é o tremor de terra que ocorre mais próximo à superfície. Esse é o que apresenta a maior probabilidade de causar mais danos à vida humana. Esses ocorrem entre a superfície e os 70 km de profundidade. Representam 85% de todos os terremotos. Intermediário. Localizado entre as regiões superfícies e profundas da crosta terrestre. Intermediário. Localizado entre as regiões superficiais e profundas da crosta terrestre. Ocorre entre 70 e 350 km de profundidade. Representam 12% dos casos. E profundo. Quando acontece em uma região profunda do planeta, ocasionando menor nível de destruição à superfície. Esses ocorrem a mais de 700 km e são muito raros. Os tremores de terra são muito mais frequentes do que imaginamos. Isso acontece porque, o que é veiculado na mídia, são os terremotos que causam grandes estragos. Estima-se que cerca de 500 mil terremotos ocorram a cada ano, detectáveis através do uso da instrumentação atual. Porém, apenas cerca de 100 mil destes tremores podem ser sentidos. Normalmente, os tremores que causaram maiores prejuízos sociais e econômicos são aqueles que ocorrem em zonas densamente povoadas ou, ainda, com precárias estruturas urbanas. Por exemplo, um terremoto no Japão, onde os engenheiros projetam construções preparadas para enfrentar essas situações, existe a possibilidade dos prejuízos serem mínimos. Ao passo que, a mesma magnitude de tremor que ocorre num país subdesenvolvido, produzirá muitas consequências negativas, como desabamento ou abalo nas estruturas de edifícios, quedas de energia, desabastecimento de água, deslizamentos de terra, tsunamis, e com isso severos danos econômicos à região. O Brasil, em razão da sua localização geográfica, em uma zona do planeta em que as placas tectônicas não se encontram, não registra terremotos de grande magnitude. Os tremores de terra registrados no Brasil possuem no geral magnitude muito baixa, e muitas vezes passam imperceptíveis pela população. No geral, os pequenos tremores de terra registrados no Brasil são oriundos de efeitos de terremotos que ocorrem em países vizinhos, como Peru, Bolívia e Chile.
Assim, em razão da distância do epicentro do tremor, atingem o Brasil com baixa intensidade. O sismo registrado de mais alta magnitude do mundo ocorreu no Chile, em 1960, que atingiu 9,5 na escala Richter. O segundo maior ocorreu no Alasca, atingindo 9,2 de magnitude. O terremoto de 1960 foi tão forte que todo o planeta ficou vibrando por vários dias. Chegou até a afetar a rotação da Terra, reduzindo os dias em milissegundos. Imperceptível para nós. No entanto, vejam a grandeza desse tremor. Afetou a rotação do planeta. Incrível! Qual é a diferença entre terremotos e maremotos? Os tremores de terra ocorrem em diversos pontos da superfície terrestre. O termo terremoto remete aos tremores de terra que acontecem na porção continental do planeta. Já o termo maremoto refere-se aos tremores de terra que ocorrem em áreas oceânicas. Esses possuem grande capacidade de gerar tsunamis. Um tsunami ou maremoto é uma série de ondas causada pelo deslocamento de um grande volume de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico. 80% ocorrem lá. Devido aos imensos volumes de água e energia envolvidos, tsunamis podem devastar regiões costeiras. Os seguintes acontecimentos possuem o potencial de gerar tsunamis: terremotos, erupções vulcânicas, explosões submarinas por meio de detonações de armas nucleares e grandes deslizamentos de terra. Tsunamis têm uma pequena amplitude, ou seja, a altura da onda é pequena quando ainda localizados em alto mar, passando desapercebidos. Porém, seu comprimento de onda é extremamente longo, podendo se estender por centenas de quilômetros. Sua velocidade pode até ultrapassar os 800 km por hora. Contudo, ao atingir águas mais rasas, ocorre uma violenta expansão volumétrica, fazendo, agora, com que o comprimento de onda seja pequeno, mas a altura, isto é, sua amplitude, seja enorme. Portanto, vai ocorrendo a inversão dos valores entre o comprimento e altura da onda. Ao chegar em regiões costeiras, o comprimento da onda pode ser de poucos metros e atingir altura média de 10 a 30 metros. E o maior registrado na história aconteceu no Alasca, em 1958, atingindo os incríveis 524 metros de altura. A sorte foi que a região acometida era praticamente desabitada, onde apenas 5 pessoas morreram, num evento que foi comparado a um estrago semelhante à queda de um asteroide. Exemplos de algumas ocorrências de tsunamis. Estima-se que entre 1650 e 1600 a.C., uma violenta erupção vulcânica na ilha grega de Santorini teria formado um tsunami, cuja altura teria oscilado entre os 100 e os 150 metros. Como resultado, a costa norte da ilha de Creta foi devastada até 70 quilômetros interior adentro. Aquela onda teria certamente eliminado a grande maioria da população que habitava essa região. Em 1946, um sismo de magnitude 7,8 na escala Richter ocorreu no Alasca, Estados Unidos. Isso gerou um tsunami com 14 metros de altura que inundou uma região costeira, na ilha do Havaí. Ou seja, um terremoto no Alasca trouxe como consequência, um tsunami no Havaí. Por que o tsunami de 2004 na Indonésia é considerado o mais mortal de todos os tempos? As estimativas indicam que cerca de 1,7 milhão de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 225 mil foram mortas no tsunami, tornando este o mais mortal da história. Por sua vez, as ondas e os detritos varreram casas e destruíram os serviços básicos da região. O solo, a vegetação e as plantações também foram danificados, como resultado da inundação por água salgada. Dependendo da magnitude de um terremoto que ocorra abaixo do oceano, pode ser gerado um tsunami que atravessa o oceano inteiro. Trata-se de algo que produz muita energia. São verdadeiros monstros da natureza. O recuo do mar pode servir como um breve aviso que um tsunami está para chegar. Em 2004, a menina Tilly Smith, de 10 anos, da Inglaterra, estava numa praia da Tailândia. Ela lembrou do que aprendeu na escola sobre tsunamis quando notou um grande recuo do mar. Sua atitude salvou dezenas de vidas, pois muitos saíram imediatamente da praia para regiões mais altas e sobreviveram a esse fenômeno da natureza.
Alguns zoólogos levantam a hipótese de que algumas espécies de animais têm a capacidade de sentir as ondas subsônicas de um terremoto ou tsunami. No entanto, as evidências são controversas e não são amplamente aceitas. Erupções vulcânicas. Nas regiões bem profundas da Terra, entre o centro de ferro fundido e a região da superfície, há uma parte de pedra sólida chamada de manto. Quando as pedras do manto se derretem, elas se transformam em magma, extravasando para a superfície da Terra. Quando a pressão é muito forte, vulcões entram em erupção. A pressão aumenta se a quantidade de magma que vai do manto da Terra até o vulcão é alta. Os vulcões existem, normalmente, nas regiões dos limites das placas tectônicas, exceto o vulcanismo relacionado ao ponto quente, localizado no interior de uma placa que, em virtude do aumento da pressão e temperatura, extravasam seu conteúdo para o exterior da Terra. Magma são rochas derretidas, localizadas no manto terrestre, uma camada intermediária do planeta. O movimento das placas tectônicas, provocado pelas altas temperaturas do interior da Terra, estimula a movimentação do magma, que se eleva até atingir a superfície e extravasar, que é a erupção vulcânica. Portanto, erupção vulcânica é um fenômeno da natureza que gera a saída de magma, pedaços de rochas, gases, vapores de água e cinzas por conta do vulcanismo. O magma é composto de rochas e minerais que estão derretidos em virtude das elevadas temperaturas do interior da Terra. Ao entrar em contato com a superfície, o magma recebe o nome de lava. Posteriormente, ela sofre um resfriamento, dando origem às rochas vulcânicas ou magmáticas. Esse solo, normalmente propicia um ambiente favorável às plantações. As erupções vulcânicas podem ser classificadas quanto à potência em explosivas e efusivas. As erupções explosivas são causadas pela acumulação de vapor e gases sob grandes pressões, que, quando liberadas, geram as violentas explosões. Gases podem estar dissolvidos no magma, e, por ação das elevadas pressões, podem expandir após a explosão inicial, gerando explosões secundárias que, em certas ocasiões, são até mais fortes que as primárias e que pode formar fluxos piroclásticos. Fluxos piroclásticos são materiais fluidos, compostos de gás quente, cinzas e pedras que podem viajar rente ao solo com velocidade de até 160 km por hora. Já, nas erupções efusivas, ocorre a liberação lenta de lava de baixa viscosidade e com reduzido conteúdo volátil, não havendo explosões. As lavas havaianas tendem a ser as mais quentes da escala. Quando entram em erupção, elas chegam a 1175 graus centígrados. As regiões do planeta que, geralmente apresentam impressionantes erupções vulcânicas são a Islândia, Filipinas, Indonésia e Havaí, nos Estados Unidos. A liberação de gases e cinzas vulcânicas podem gerar complicações à saúde humana. Os efeitos prejudiciais à saúde das partículas e gases vulcânicos dizem respeito à irritação dos olhos ou do trato respiratório, ocasionando dificuldade para respirar. Além de vômitos, tontura, dor de cabeça, distúrbios visuais e tremores. Agora, quando a exposição a gases e cinzas vulcânicas é prolongada, as pessoas podem desenvolver bronquite, infecção pulmonar e várias outras doenças crônicas pulmonares. Inclusive, câncer. Além dos problemas à saúde, a rotina da população também pode ser afetada por outros motivos. A forte queda de cinzas pode atrapalhar e até causar a paralisação do tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo. Sem contar com os danos causados aos veículos. Por exemplo, a erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010, afetou o tráfego aéreo de todo o continente europeu durante um mês. O vulcão expeliu densas nuvens de cinzas que paralisaram o espaço aéreo europeu. Não se via nada nos céus da Europa, apenas cinzas. Grandes tragédias resultantes de erupções vulcânicas. A erupção do vulcão Vesúvio em 79, depois de Cristo, destruiu a cidade de Pompeia, na Itália. E é considerada uma das erupções mais catastróficas da história. O vulcão lançou uma nuvem mortal de cinzas, pedras, fumaça e lava a mais de 30 km de altura. A cidade foi soterrada por uma camada de 7 metros de detritos. A população foi esmagada ou sufocada. Estima-se que entre 10.000 e 20.000 pessoas tenham morrido. A erupção também afetou as cidades vizinhas de Herculano, Stabi e Oplontis, destruindo-as completamente.
A erupção do Vesúvio foi tão violenta que liberou uma energia térmica centenas de milhares de vezes maior do que a do bombardeamento de Hiroshima. A fumaça expelida pelo vulcão era composta por gases tóxicos, como dióxido de carbono, ácido sulfídrico e dióxido de enxofre. A temperatura em Pompeia, a cerca de 10 quilômetros do vulcão, era de cerca de 250 a 300 graus Celsius, o suficiente para matar instantaneamente as pessoas. Os corpos de algumas vítimas foram preservados em Pompeia. Depois que as cinzas esfriaram, a carne dos corpos desapareceu lentamente, deixando uma cavidade ao redor do esqueleto. Essas cavidades foram preenchidas com gesso. Em 1790 aconteceu, talvez a maior tragédia devido à erupção do vulcão Kilauea, localizado no Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí. O Kilauea é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo. É visitado por milhões de pessoas, anualmente. Ele é jovem, com uma idade estimada de 300 mil a 600 mil anos. Suas erupções são do tipo efusivo, o que significa que a lava desliza rapidamente e se espalha por grandes distâncias. Mas não se tem dados da destruição causada por essa erupção. A maior explosão vulcânica ocorreu em 1883 pelo vulcão Krakatoa, localizado na Indonésia. A altura das ondas que geraram a erupção do vulcão Krakatoa chegou a 41 metros acima do nível do mar, destruindo cidades inteiras e causando a morte de mais de 36 mil pessoas. Passando agora, por outros fenômenos devastadores da natureza. Apenas uma breve comparação entre furacões e tornados. Tornados apresentam tamanho e duração menores do que os furacões. Enquanto os tornados duram minutos, os furacões podem durar dias. Tornados, que são mais breves, têm uma velocidade muito alta, podendo ultrapassar os 500 km por hora e podem ser vistos por completo. Os furacões, por serem enormes, não se consegue delimitar exatamente sua extensão. Os tornados são caracterizados por um funil formado a partir de ventos que giram em alta velocidade. Ocorrem quando uma massa de ar quente e úmida encontra uma massa de ar frio e seco, gerando uma tempestade que impulsiona a formação do tornado. O diâmetro de um tornado pode variar entre 100 metros e 2 quilômetros, e a altura pode chegar a mais de 15 mil metros. A duração de um tornado é de cerca de 10 a 20 minutos, mas pode chegar a 1 ou 3 horas nos tornados mais intensos. Os tornados são mais comuns em áreas continentais, como o centro-oeste dos Estados Unidos, o centro-sul da América do Sul e o sudeste e leste asiático. Os tornados são classificados de acordo com a quantidade de estrago que causam, não pelo seu tamanho. Os tornados são mais intensos e destrutivos que os furacões, mas têm menor extensão e duração. Os tornados são classificados de F0 a F5, levando-se em consideração a velocidade dos ventos e o potencial de destruição. O mais fraco tem velocidade a partir de 105 km por hora, sendo que o mais violento, como já comentado, ultrapassa os 500 km por hora. Os estragos que os tornados propiciam dependem tanto da velocidade dos ventos quanto das características das regiões atingidas. No casos mais graves, animais e pessoas são mortas, além de todo o problema de infraestrutura que a região acometida enfrenta. Sendo que até edifícios podem ser destruídos. Quais as características do furacão? Os furacões podem ser chamados de ciclones tropicais. Os furacões se formam sobre as águas dos oceanos Atlântico Norte e Pacífico Norte. Eles são muito maiores do que os tornados. Estima-se que seu diâmetro varie entre 200 e 400 quilômetros. Mas, alega-se que alguns chegam a atingir 800 quilômetros de diâmetro. Eles se deslocam a velocidades iguais ou superiores a 119 km por hora. Quando os ventos atingem 179 km por hora, o furacão é considerado intenso. Perceba que fato curioso. Os furacões possuem um centro de circulação fechada, onde os ventos sopram para dentro. No hemisfério norte do planeta, os ventos giram no sentido anti-horário, e no hemisfério sul, no sentido horário. A intensidade dos furacões é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. A escala considera a velocidade dos ventos, a pressão medida no olho do furacão e o volume das tempestades. A categoria mais baixa é a 1,
com ventos de 119 a 153 km por hora, e a mais destrutiva é a 5, com ventos superiores a 250 km por hora. E, assim como os demais fenômenos intensos da natureza, os furacões podem causar impactos econômicos, sociais e ambientais, como a destruição de casas, ruas, bairros e cidades. Portanto, causando severos prejuízos econômicos sociais aos mais afetados. Você sabe o que é tufão? Tufão nada mais é do que um furacão. Isso mesmo. Tufão é o nome dado para os ciclones tropicais de maior intensidade que ocorrem no Oceano Pacífico Noroeste. Ocorre, principalmente, no sul da Ásia e na parte ocidental do Oceano Índico, tendo as mesmas características de um furacão. Ou seja, o que distingue tufão de furacão é apenas o local onde ele ocorre. E o que é o ciclone? Ciclone é um termo genérico que caracteriza as tempestades que dão origem a sistemas de ar giratório formados em torno de um centro de baixa pressão e que realizam movimento em alta velocidade. Ou seja, tanto o tornado como o furacão cabem dentro dessa definição. Logo, as diferentes características desses fenômenos atmosféricos fazem com que os ciclones sejam classificados como tornados ou furacões. O número de furacões de categoria 4 e 5 quase dobrou desde o início dos anos 1970 até o início dos anos 2000. Além disso, tanto a duração dos ciclones tropicais como as suas velocidades de vento mais fortes aumentaram cerca de 50% nos últimos 50 anos. Mas não há consenso científico sobre uma ligação entre as mudanças climáticas e os furacões. Incêndios naturais. Incêndios naturais são aqueles que se originam a partir de fenômenos naturais, isto é, sem a intervenção humana. Algumas das principais causas de incêndios naturais são: queda de raios, combustão espontânea de produtos químicos, pólvora ou fibras de algodão. Os incêndios, nesses casos, ocorrem porque tratam-se de materiais que podem se inflamar sem a necessidade de uma fonte externa de calor. Ainda temos as causas oriundas de vulcanismo, por meio das lavas de um vulcão em erupção que fazem com que outros materiais peguem fogo e, o mesmo, acaba se alastrando pela região. E por fim, o atrito entre rochas pode gerar altas fontes de calor e terminar na produção de incêndios também. No entanto, a principal causa de incêndios florestais é devido à ação humana, como a abertura de áreas para pastagem ou plantio por meio do fogo. Os incêndios florestais podem causar degradação do solo, redução da biodiversidade, alterações nos biótopos, facilitação da erosão, redução da proteção de nascentes de água. As consequências dos incêndios florestais recaem sobre a flora, a fauna, os componentes do meio natural e também sobre a população, que pode sofrer com perdas materiais e até mesmo perder a vida pela ação direta do fogo ou sofrendo os efeitos da intoxicação causada pelo excesso de fumaça. As causas naturais dos incêndios florestais são, principalmente, as descargas elétricas de raios que caem sobre a vegetação. Quando essa vegetação está muito ressecada, o fogo pode se espalhar rapidamente e sair do controle, caracterizando assim um incêndio florestal. Ocasiões como atividade vulcânica e ondas de calor muito intensas, aliadas à ausência de chuvas e ao ressecamento tanto dos solos quanto da vegetação, podem dar origem a fagulhas que iniciam incêndios florestais também. O maior incêndio florestal que o mundo já registrou aconteceu na Sibéria, ao norte da Rússia, em 2003. O fogo se propagou sobre a vegetação da taiga, conhecida também como floresta boreal, e queimou aproximadamente 22 milhões de hectares de terras. Sendo que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Ou seja, é aproximadamente como se uma região de 450 km de largura por 450 km de comprimento fosse perdida em meio ao fogo. A intensa emissão de gases poluentes na atmosfera atingiu boa parte do continente asiático e europeu, provocando efeitos devastadores na atmosfera e na camada de ozônio. Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália são os países que registram a maior frequência e os maiores incêndios no mundo. Vimos, portanto, como existem diversos fenômenos da natureza que podem trazer consequências catastróficas ao próprio planeta e ao ser humano. Parte do planeta pode ser destruída, assim como vidas humanas. Contudo, o planeta, naturalmente se reconstrói, mas a perda da vida humana é irreparável. Não tem volta.
Portanto, devemos ter atenção plena a esses fenômenos, para que o abrigo seja alcançado o mais rápido possível e os danos à saúde sejam os menores. Não podemos bobear, pois numa briga com a mãe natureza, quem sai perdendo é o ser humano. Pessoal, a gente se vê. Ou não.